Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição de hoje, primeira edição dessa sexta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Fim de semana chegou, o Vasco joga só no domingo e a sexta-feira chega com muitas novidades, inclusive com um novo uniforme. O Vasco vai lançar hoje a sua nova camisa branca, o seu novo uniforme branco. Você vai ter detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre a renovação de Ryan. Vamos falar também sobre um goleiro que foi emprestado ao futebol do Distrito Federal. Falaremos também sobre a possibilidade do Vasco poupar jogadores na partida contra o Cruzeiro no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixa o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique direto para os assuntos sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, vamos atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Você sabe que o Vasco joga apenas no domingo, né? O Vasco vai enfrentar a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro que está em crise, né? O Cruzeiro está com o treinador balançando lá também e está numa situação não muito bacana. Na Copa Sul-Americana, por exemplo, o Cruzeiro já está virtualmente eliminado. 3 jogos, 3 derrotas. Ontem o Cruzeiro enfrentou a equipe do Palestino. O jogo aconteceu lá no Chile, né? E o Palestino do Chile venceu o Cruzeiro por 2-1. O goleiro Cássio tomou um frango. Enfim, a coisa não tá legal lá no Cruzeiro, não. É o momento também do Vasco tentar dar uma beliscada, né? Beliscar aí algum pontinho em cima do Cruzeiro. O jogo vai acontecer na cidade de Uberlândia, o jogo não vai acontecer no Mineirão. Uberlândia tem muito vascaíno, né? Então acredito eu que mando de campo vai ser praticamente campo neutro, porque os vascaínos de Uberlândia também vão comparecer nessa partida aí contra o Cruzeiro. Então o Vasco tem aí uma grande chance, podemos dizer, de conseguir pontuar fora de casa, né? O Vasco que não consegue fora de São Januário bons resultados nesse jogo contra o Cruzeiro, aproveitando o momento péssimo do nosso adversário, aproveitando o campo neutro também, quem sabe o Vasco não consegue aí um bom resultado. Mas tem uma notícia que preocupa bastante em relação ao possível time do Vasco contra o Cruzeiro no domingo. Por conta de desgaste, né? Desgaste físico, sequência de jogos e etc e tal, o Vasco pode poupar alguns jogadores cruciais contra o Cruzeiro. A informação foi dada pelo canal Atenção Vascaínos. Por conta ali do controle de carga e também preocupação, né, com o físico dos atletas, o Vasco pode poupar alguns jogadores para esse jogo, e jogadores que geram preocupação para o Vasco no jogo desse domingo, né, contra o Cruzeiro, inclui Nuno Moreira, Hugo Moura, Felipe Coutinho e Pablo Verratti. Eles que para mim são os principais jogadores do Vasco, né? Vou repetir: Nuno Moreira, Hugo Moura, Coutinho e Verratti. Esses 4 jogadores podem ser poupados, né, pelo treinador Fábio Carille. Eu acho que se acontecer do Vasco poupar esses 4 jogadores, o time do Vasco cai de nível drasticamente. A gente sabe que, o time já não é lá aquelas coisas. Esses, para mim, são os 4 principais jogadores ali, ao lado do goleiro Léo Jardim, né? Então, poupando esses 4 jogadores, é praticamente um time reserva contra o Cruzeiro. E aí, a situação vai complicar demais, porque, sinceramente, não consigo ver o Vasco com um time mesclado, um time reserva, ganhando de ninguém, né? O time reserva do Vasco, o titular já não é tão forte. O reserva, então, nem se fala. Vamos aguardar uma confirmação se o Vasco vai poupar realmente alguns jogadores ou se não, se o Vasco vai com força máxima. Mas com essa sequência de jogos também não tem jogador que aguente, né? Uma hora vai ter que segurar um jogador ou outro. Mas eu sou da opinião que
não tem que poupar todo mundo ao mesmo tempo, né? Tem que fazer ali um rodízio. Poupa um ou dois nesse jogo, no jogo contra o Operário, poupa outro um, outro dois, vai fazendo um rodízio. É melhor do que poupar aí 5 de uma vez e ficar com o time virtualmente reserva, porque aí enfraquece muito o elenco, né? Mas vamos ver que time vai para campo contra o Cruzeiro em Uberlândia. No domingo, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos, né, para essa partida entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui de coisa boa. O atacante Ryan renovou o seu contrato com o Vasco da Gama. Ele que tinha contrato até o fim desse ano, já poderia a partir de junho assinar um pré-contrato e sair de graça, né, para qualquer clube do mundo. Ele que vem sendo monitorado aí por clubes lá de fora, mas o Vasco anunciou ontem à noite que acertou a renovação de contrato do atacante Ryan, de 18 anos, por mais uma temporada. Com um novo vínculo, o camisa 77 permanece no Vasco até o fim de 2026. Cria da barreira do Vasco e da base forte, Ryan é completamente identificado com o Gigante da Colina em uma relação que vai além das 4 linhas. Ele chegou ao clube com 6 anos de idade, passou por todas as categorias de base com destaque, acumulando gols, títulos e convocações para a seleção brasileira. Entre as marcas que conquistou com a camisa do Vasco, carrega de ser o menino da Colina mais jovem a estrear profissionalmente pelo Vasco, com 16 anos, 5 meses e 16 dias, em uma partida diante do Audax pelo Carioca de 2023. Já no dia 11 de junho também de 2023, balançou as redes na sua estreia como titular na equipe profissional, quando tinha 16 anos, 10 meses e 8 dias. Ryan soma ao todo 54 jogos desde que foi promovido à equipe principal do Vasco. Marcou 6 gols e deu 3 assistências, sendo 3 gols em 2025. Acho que está bem claro, né, que o Ryan deve ser negociado em breve, mas aconteceu essa renovação exatamente para o Vasco ser preservado e não perder o jogador de graça. Uma excelente notícia, o Ryan com toda certeza vai ser um grande jogador e vai render uma boa quantia financeira ao Vasco da Gama. Bom, vamos falar de mercado. O Vasco emprestou o goleiro Alexander ao Capital do Distrito Federal. Está aparecendo aí na sua tela, né? Já foi até anunciado pela equipe do Capital do Distrito Federal. O goleiro Alexander, mais um empréstimo, né? Ele já foi emprestado ao Bangu, ao Avaí e agora emprestado ao Capital do Distrito Federal. Enfim, a tendência é que quando o contrato dele se encerrar, o Vasco não renove mais, né, o contrato do Alexander. Para encerrar esse vídeo, meus amigos, vamos falar sobre novo uniforme, porque o Vasco vai lançar nessa sexta-feira o seu novo uniforme número 2, que a partir de hoje já vai estar à venda nas lojas oficiais do clube. Esse vai ser o uniforme branco, né, a camisa branca, que deve estrear inclusive no domingo em Uberlândia contra o Cruzeiro. Alguns detalhes, né, desse novo uniforme. Deve ter a faixa diagonal, essa faixa aqui, mais fina, bem mais fina do que essa. A faixa deve ser mais fina. Aqui a cruz utilizada será a cruz de Cristo no peito. As estrelas vão estar na parte interna da camisa, sem aparecer. A gola deve ser uma gola em V e deve ter ali alguns detalhes na manga e na lateral da camisa e listras finíssimas em todo o uniforme como marca d'água. Hoje o Vasco lança o seu novo uniforme. Vamos aguardar, a capa tem feito camisas bonitas, vamos aguardar como será essa de 2025. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!